Ou nessa sexta-feira imprensada de feriado aí, né? Vou fazer, independentemente da audiência, de qualquer maneira eu não ia fazer aula até as 8, não. Eu vou fazer aula hoje até de 15 para as 7, porque hoje eu vou ter que sair mais cedo um pouquinho. Mas assim, eu não vou fazer intervalo, vou fazer uma aula devagar e assim, direta, né? Mais ou menos uma aula de até 15 para as 7 a gente termina. Bom, então na aula passada eu estou precisando do caderno, porque a gente tinha começado um exemplo específico, explícito, que a gente tinha trabalhado. Deixa eu colocar aqui. Então a gente tinha pegado uma situação como essa. Vamos trabalhar com um grupo que contém, é um grupo sempre simples, ele contém fatores simples e fatores abelianos. Então nós pegamos como exemplo de trabalho, vamos botar até aqui, né? Esse aqui é um toy-mold, né? É um exemplo de trabalho. Para trabalharmos. Tinha começado a pensar um grupo assim mais, quer dizer, na verdade é um modelo de brinquedo, porque assim, não estou tendo nenhuma conexão com a realidade, é só para a gente saber, pegar um exemplo até mais, assim, mais elaborado, para poder saber colocar as coisas no lugar certo, na hora de construir um modelo de rede. Então nós estamos pegando um grupo SU4, estamos pegando um SU3, um SU2, e dois fatores 1. Então a gente já tinha feito aqui a nossa anotação, tínhamos adotado essa nomenclatura. A constante de acoplamento de SU4, vamos chamar de F pequeno. Não vamos confundir com a constante de estrutura, porque a constante de estrutura tem 3 índices. Então é o F pequeno é a constante de acoplamento. Os potenciais de gauge são AMI, que esse aqui é o índice da representação adjunta de SU4, e nós vamos chamar os field strengths, né, o FMI, AMI. Depois a gente tinha convencionado que para SU3 nós vamos ter a constante de acoplamento como sendo G. Os potenciais de gauge nós chamamos de G em alfa. Então estamos associando os campos de gauge e os field strengths G em alfa. O SO2, nós associamos uma constante de acoplamento G', potencial de gauge G em I e field strengths D em I. E associar, tem dois SO2 aqui. Um fator SO2, nós associamos constante de acoplamento lambda, potenciais de gauge X'mi e field strengths X'mi. E o outro fator 1, nós associamos a constante de acoplamento Psi, potenciais Y'mi e field strengths Y'mi. Então, são a nomenclatura dos campos de gauge que a gente vai usar. Claro que o Lagrangiano e o Young-Mills, então aqui, esses campos aqui eles vão estar ligados, né, pelo Lagrangiano, quer dizer, tem um Lagrangiano de Young-Mills para todos eles. Temos os field strengths, então, menos 1/4 de AMI ao quadrado, menos 1/4 de AMI alfa ao quadrado, menos 1/4 de DMI ao quadrado, menos 1/4 de X'mi ao quadrado, menos 1/4 de Y'mi ao quadrado. Só que aqui eu queria chamar a atenção de uma coisa. Quando nós temos mais de um fator abeliano, pode aparecer uma particularidade que é simples, mas que hoje em dia está sendo usada em muitos modelos interessantes para discutir axiomas, né? E eventuais campos de gauge ou partículas associadas à matéria escura. Então, quando a gente tem dois fatores abelianos, então a gente tem os lagrangianos convencionais aqui,
tudo diagonal, cada um sozinho. Porém, quando a gente tem dois fatores abelianos, não é a regra, pode acontecer que a gente tenha uma fenomenologia para isso. Quando a gente tiver dois fatores abelianos, em geral, o fator abeliano está associado ao fóton. Se a gente tiver dois fatores abelianos, não é esse caso aqui, eu estou abrindo fazendo uma digressão aqui. Só fazendo uma digressãozinha para aproveitar esse momento e fazer uma ilustração de algo que é interessante e que aparece na literatura. A digressão, você pode ver que tem dois fatores abelianos, que nós temos uma simetria, se realmente seja o um eletromagnético. Então, que eu tenha um realmente massa eletromagnético, mas que eu tenha um fator abeliano extra, que seja, vamos chamar assim, vou colocar aqui H. Esse H aqui é H de Hidden. Agora eu vou estar colocando. O H de Hidden. Associado a uma simetria, quer dizer, é uma simetria associada a um tipo, vamos dizer, de matéria ou a um tipo de mediador que seja escondido, tipo um fóton escondido, é o que a gente chama de parafóton. Então, esse 1 aqui, ele está associado ao fóton, e na literatura, esse 1 aqui está associado ao que se chama parafóton. Esses modelos aqui, eles têm sido estudados, eles são possíveis. Da onde é que eles saem? Esses modelos não saem assim do nada, nem são modelos fenomenologicamente construídos. Eles são modelos inspirados em teoria de cordas, tá? Estou só colocando o contexto. Então, dentro de um contexto de teoria de cordas, né? A teoria de cordas, ela pode produzir mais bósons de gauge, não vai produzir só os bósons de gauge que a gente espera no modelo padrão, produz um conjunto grande de bósons de gauge. Então, no contexto das teorias de cordas, emerge esse cenário aqui, então, quer dizer, no contexto de teoria de cordas, emerge, né, quer dizer, implicam, né, levam a um cenário, né, onde aparece os parafótons. E esses parafótons, eles aparecem ligados, por que eu estou chamando a atenção disso? Porque a gente pode incluir um termo extra aqui, que é um termo de mix. No field strength, na formulação dos parafótons, o que se coloca é o menos um quarto do F min ao quadrado de Maxwell, quer dizer, o F min de Maxwell, vou colocar aqui Maxwell, menos um quarto do F min, vamos chamar esse outro F min aí, vamos chamar até de V min. Então a gente vai chamar, aqui o fóton vai ser descrito pelo potencial de Amin, e esse parafóton por um potencial B. Então a gente pode botar aqui menos um quarto de Amin ao quadrado, menos um quarto de B min ao quadrado, e aqui aparece um termo novo, e geralmente aparece esse parâmetro aqui, menos Q sobre 2 A min B min. Então, esse Lagrangiano aqui é invariante de gauge, tanto para a simetria de gauge do primeiro mundo, de Marx, quanto para a simetria de gauge do segundo mundo, o escondido. Tem esse termo aqui de acoplamento, de mix. É um termo quadrático, não chega a ser um termo de acoplamento, é um termo de mix. Claro que a gente pode diagonalizar esse Lagrangiano. Esse Lagrangiano tem esse parâmetro. Eu posso escrever esse Lagrangiano, se a gente quiser, desse modo aqui. Posso pegar todo esse termo aqui. Então, isso aqui é um mix, né? Vou só chamar a atenção do que eu estou dizendo aqui, porque isso vale no caso abeliano, mas não vale no caso não abeliano. Vamos ver por quê. Então, esse termo todo aqui, eu posso escrever desse modo aqui. Pode escrever assim, menos um quarto
Como todo mundo já sabe dos cursos anteriores, a gente pode reduzir isso aqui aos operadores de projeção, então eu posso escrever esse termo aqui, desculpa, esse módulo assim, no meio. Aí eu posso botar aqui meu campo AMI, aqui eu boto meu campo PMI, aqui eu boto meu operador transverso, que eu estava tirando θ e Mi. Então sai daqui para integrações parciais, mas agora aqui eu tenho uma matriz nesse espaço de sabores. É como que eu tenho aqui que, e aqui, ali. Bem, eu posso escrever esse lagrangiano exatamente desse modo. Porque esse termo aqui, ele fica, eu reduzo ele a 1/2. Esse aqui também eu reduzo a 1/2. Eu vou fazer, quando a gente elevar isso aqui ao quadrado, né, a gente vai dar um fator 2, vai ficar 1/2 aqui, e vai ficar AMI da Lambertiano θ Mi, AMI. Aqui vai ficar PMI da Lambertiano θ Mi, AMI. Aqui eu não tenho o fator 2 que está ali, vai juntar com esse, vai fatorar aqui. E aqui vai aparecer essa matriz assim. Então, tem essa matriz aqui de mixing. Claro, essa matriz aqui é uma matriz simétrica, 2×2. Toda matriz simétrica 2×2 pode ser diagonalizada por uma transformação ortogonal. Uma transformação ortogonal é uma transformação cosseno, seno, seno, cosseno. Então eu posso colocar aqui, claro, né, uma matriz SO2, eu posso colocar aqui um R transposto R, e aqui a mesma coisa. Posso colocar R transposto R. E aí essa matriz R, que é uma matriz formada, né? Essa matriz R vai ter essa forma aqui. Vamos dizer assim, cosseno, θ, seno θ, menos seno θ, cosseno θ. Essa matriz aqui é uma matriz diagonal, essa que aí a gente fixa θ em função do que. Quer dizer, essa matriz aí atuando aqui e aqui vai me levar essa matriz aqui para a base de autovalores. Obviamente a base de autovalores é o problema de autovalores dessa matriz aqui. 1 menos lambda ao quadrado igual a Q ao quadrado. Então, os autovalores são 1 menos lambda igual a mais ou menos módulo de Q. Então, os autovalores aqui são lambda igual a 1 menos lambda, né? Então, é 1 menos mais ou menos, né, módulo de Q. Então, são os autovalores. Então, eu vou para uma base. Essa base aqui me diagonaliza. Tudo bem, eu posso escrever numa base de autovalores em termos de novos campos. Só que, claro, esses campos não são livres. Esses campos estão acoplados com matéria. Eu vou colocando, eles estão acoplados com matéria. Então, o fato de eu diagonalizar aqui vai levar esse parâmetro para o acoplamento de matéria. Então, esse parâmetro não é um parâmetro que pode ser eliminado simplesmente. Claro, se o lagrangiano for livre, eu passo dessa formulação para uma formulação em campos linha, onde tudo é diagonal, parâmetro que é inconsequente. Mas como os campos estão acoplados, eu vou redefinir novos campos por essa matriz. O meu conjunto de campos com os quais eu vou trabalhar são aqueles que diagonalizam o termo cinético. Então vai ser DCR atuando em ali BNI. Então eu vou ter um conjunto novo de campos, A' e B', que são função de A e de B. E isso vai repercutir nos acoplamentos. Então esse parâmetro aqui, ele fixa, ele entra nos acoplamentos. E esse parâmetro aqui, pelas estimativas que se tem hoje, é um parâmetro que pode estar variando numa faixa bem ampla. Ele pode estar variando numa faixa desde 10 a menos 16 até 10 a menos 4. Então, por que eu estou chamando a atenção sobre isso? Eu estou chamando a atenção disso porque isso é um assunto hoje assim, ligado a uma busca de física além do modelo padrão. E essa questão ligada aos parafótons, existem vários experimentos, tentando, tanto experimentos de laboratório, né, quanto experimentos físicos, tentando buscar se existem esses parafótons. E o parafóton, no campo desse modelo aqui, o fóton continua de massa zero, mas o parafóton pode adquirir massa. Quer dizer, a massa do fóton é zero. Aqui, a massa do gama é zero. Porém, a massa do parafóton
ela fica na faixa dos subeletronvolts. Então é como se fosse um fóton pouquíssimo massivo, uma massa na faixa de 10 a menos 2, 10 a menos 3 eletronvolts, e que pode se acoplar com algum setor de matéria escura, algum setor, porque existe matéria escura preponderantemente ela é neutra, mas existe matéria escura, a indicação de que haja matéria escura carregada também numa fração muito pequena. E talvez também essa carga não seja necessariamente a carga eletromagnética, pode ser uma carga de uma outra simetria 1. Então esses modelos aqui são modelos que vale a pena você, quem quiser assim, se interar um pouco mais sobre possíveis extensões do eletromagnetismo, tudo bom? Sobre possíveis extensões do eletromagnetismo, olhar esses modelos com fótons e parafótons. Quem do grupo, assim, se vocês quiserem procurar autores, né, que mexam com isso aí, tem assim, uma certa militância nessa área, né? São o Jörg Haeckel, e o André Rival. Mais recentemente são eles que estão mexendo, mas a ideia do parafóton, ela vem num paper antigo lá de 84, tá? Mas o Jörg Haeckel e o André Rival são os caras que estão, assim, tem já uma certa notoriedade nesse assunto ligado à questão dos parafótons, né, e dos ácidos. Então, se vocês quiserem buscar alguma literatura para ter uma ideia da fenomenologia, o que são, como se acoplam, e aí por que eu estou chamando a atenção disso? Porque o modelo construído dos parafótons é um modelo baseado em 2 fatores abelianos, exatamente como está aqui. E fatores abelianos a gente pode misturar sem perder a simetria de Gauge, desse modo aqui. Então, só estou colocando esse exemplo. E por que a gente não pode fazer isso no caso não dele? Olha o que está em jogo, né? Oi, pode falar. Você pode passar para a gente aquele negócio do domingo? Essa referência? Essa aqui posso. Do domingo? Mandar essa referência? Claro. E também como é que o modelo de supercódigos dá mais voz para essa referência? No trabalho deles aqui, que acho que é de 2012, eles dão uma referência, mas eu dou para vocês, eu mando não para vocês. Vocês querem saber um pouco sobre essa física, se estiver interessado? Os áxions são objetos pseudo-escalares. Os parafótons não, são objetos vetoriais. Ambos estão nessa faixa subeletronvolt. Quer dizer, os áxions são também partículas pseudo-escalares, né, com massa também na faixa do subeletronvolt. E os parafótons também, na faixa do subeletronvolt. Só que o parafóton é realmente um tipo de fóton massivo, que se acopla a algum tipo de matéria que é do setor escuro, que não é matéria visível, não é matéria do setor eletromagnético, e pode, inclusive, também se acoplar com o bóson de Higgs. O parafóton, ele é o fóton não se acopla ao bóson de Higgs, tanto é que ele não ganha massa. No modelo padrão, o fóton é sem massa, porque ele não se acopla ao bóson de Higgs. O parafóton, ele pode ter um acoplamento de Higgs, e mesmo que o Higgs tenha uma massa muito alta, o acoplamento dele é baixo o suficiente, o acoplamento de Gauge do parafóton com o Higgs é baixo o suficiente para dar ao parafóton uma massa na faixa de subeletronvolts. Então existem, e tem um trabalho muito interessante também, que é assim, a possibilidade de você gerar cargas menores, que se chama Billy Charge Particles. As partículas que interagem com o parafóton, pode pegar uma partícula que é neutra. Então, claro, uma partícula neutra não interage diretamente com o fóton. Mas uma partícula neutra pode interagir indiretamente com o fóton, poderia ter alguma coisa desse tipo. O fóton está aqui, o fóton se acopla com matéria carregada. Essa matéria carregada, por exemplo, pode estar se acoplando com algum tipo de matéria neutra. Por exemplo, vamos dizer que o fóton aqui se acopla com matéria carregada, com matéria fermiônica. A matéria fermiônica pode se acoplar, tipo acoplamento de Cal, com escalares. Então, esses escalares neutros, através desse acoplamento, eles podem criar um processo de acoplamento de escalares neutros com os fótons, né, via loop de matéria carregada. Então, isso pode induzir uma carga efetiva
para essa partícula que é de massa, que é neutra. É o que se chama de mini-charge particles. Então, tem todo vamos dizer assim, uma literatura, né, e um estudo que vai avançando bastante, construído em termos dessa discussão para fótons, áxions e o que eles chamam de mini-charge particles. Então, eu vou passar as referências para vocês. Eu se estivesse vendo naqueles anos 50, que tinha caça contra comunista, né? Eu faria caça contra essas pessoas que fazem esse tipo de modelo, né? Fazer um loop, assim. Entendi. Efeito virtual. Que não tem um análogo clássico. Não tem análogo clássico. Agora, então, vem a seguinte pergunta. Qual é a dificuldade que tem na física de fazer, vamos dizer, fóton interagindo com a matéria sem carga interagindo entre si? No modelo padrão, precisa de um W mais, ou menos, precisa sempre uma carregada para poder a neutra entrar. Certo. Esse é um ponto de, assim, digamos, por que o modelo padrão não tem zero interagindo entre si? Está sempre o fóton com Z0. Fóton com Z0. Z0 até tem interação. Você tem W mais, W menos, Z0, Z0. Mas Z0 puro não. 4 Z0s também e nem fóton com Z0 você tem. Então, quer dizer, isso, por exemplo, nesse modelo do desenvolvimento, a gente consegue fazer isso. Assim, e sempre me vem essa questão, né? Porque na verdade, quando você precisa para ter todos os cálculos, você tem que admitir que existe outro portador neutro. O problema é esse. A questão é, se você ficar com um fóton só, por exemplo, nesses modelos de parafóton, você tem à disposição um segundo fóton, você tem à disposição um segundo bóson de Gay. E aí ele pode propiciar esses eventos que você está falando com esse paradigma de Maxwell, que é um campo de Gay só, ele viabiliza um pouco essa questão de você ter interação de fóton direta, interação direta de fóton com partículas neutras. No modelo padrão, você pode ter uma interação indireta do fóton com o neutrino, mas aí também sempre via processo virtual, via loop. Tem que ter partícula carregada, a partícula carregada é que se acopla com o fóton e ela se acopla com a matéria neutra. Então, a partícula carregada se acopla com o fóton, transmite a interação com o neutrino e o neutrino indiretamente se relaciona com o fóton, mas aí tem que ter esse processo virtual. E aí são eventos, né? Também eu diria o seguinte, a gente tem que olhar a fenomenologia. Se a gente for olhar as seções de choque desses processos, são muito baixas. E aí você imagina, elas são muito baixas porque devem ser processos virtuais. Processos de loop, eles são sempre menores do que processos que não são de loop, porque eles têm potências de H cortado mais altas, né? Então, tem uma fenomenologia que também, de uma certa maneira, ela te sugere que você vá nessa direção. Mas nada impede, esse modelo aqui é um modelo mais uma extensão do eletromagnetismo, só que em vez de ser um único como você trabalha, mais potencial, você botar o fóton e o parafóton no mesmo, aqui não, você coloca o fóton e o parafóton dois separados. Eu acho que o teu tipo de trabalho, para a tua linha de trabalho aí com o Tchau, eu acho que você deveria fazer um paralelo com esses modelos aqui, porque esses modelos aqui tem laboratório que tem testando. Então você pode aproveitar dados fenomenológicos e trazer para o modelo de vocês também. Você acha que esses modelos que estão querendo dizer que existe fóton massivo? Nesse modelo estão querendo dizer que existe uma categoria de fóton massivo. Se diz, é um bóson vetorial neutro, massivo, com uma massa muito pequena, só que subelétron-volt, só que a constante de acoplamento, você pode dizer agora, e a constante que caracteriza o fóton? O que caracteriza o fóton é que o fóton, quando interage, como é que você vai dizer que se você tiver dois campos vetoriais neutros, um com massa zero, um com massa muito pequena, será que você diria, até que ponto você pode dizer que o parafóton é uma espécie de um fóton massivo? Vai depender da constante de acoplamento. Como que esse cara se acopla com a matéria carregada? Se ele tiver a mesma constante de acoplamento com a matéria carregada que o fóton, ele é um fóton massivo. Você não vai usar só a massa, ou vamos dizer, vai usar só a carga
a massa e o spin, para dizer que aquela partícula tem essa individualidade. Você precisa ver os acoplamentos dela também. Aí você pode dizer, o quanto esse parafóton está longe do fóton. Vai depender de quanto a constante de acoplamento dele com a matéria carregada. Tem que passar por esse teste também. Estou colocando isso porque, por exemplo, não é uma questão tão óbvia, né? Por exemplo, se eu agora tiver dois fatores não abelianos, se eu tiver um SO2, dois tipos de SO2, um SO2 e um outro SO2. Então, claro, eu poderia pegar esse SO2 aqui, tem a mini, eu estou chamando SO2 de I, geradores, né, de Pauling, e esse SO2 aqui vai ter B mini I, tá? O índice de SO2 dele aí tem. Então eu poderia pensar, sabe que eu poderia criar alguma coisa desse tipo, né? Quer dizer, só que aqui eu vou dar um em linha, né? Eu poderia criar alguma coisa do tipo A I B I I, pegando o traço, né? Um daqui, quer dizer, fazendo, vamos dizer, pegando assim, I igual a I, somando. A pergunta é, essa combinação aqui, no caso abeliano, como isso aqui é invariante gauge por si só, e isso aqui é invariante gauge por si só, a gente vê que isso aqui é um invariante gauge. Agora, no caso não abeliano, por exemplo, né, quando a gente vai formar, se a gente quiser formar algo desse tipo, eu teria, o que a gente faz é pegar isso aqui, pega traço de A mini, B mini. Claro que eu preciso ter os dois grupos iguais, porque esses índices têm que correr juntos. Eu não posso pegar um SO2 com SO3, porque eu nunca vou poder somar diretamente um índice de SO2 com SO3, porque SO2 vai de 1 a 3 e SO3 vai de 1 a 8. Então não dá para saturar. Mas se eu tiver dois grupos que são a mesma réplica, eu posso pensar em saturar esses índices da representação de juntos. Seria isso aqui, traço de A mini e B mini. Então nós pensaríamos assim, isso aqui, segundo o que a gente já sabe, a gente pode escrever desse modo. São iguais, o mesmo parâmetro. Nesse caso não são iguais, você pode dizer, são duas simetrias independentes, não tem parâmetro. Esse SO2 aqui seria um SO2 assim. Parâmetros de gauge, vamos colocar aqui alfa I, geradores sigma I sobre 2. Esse segundo SO2 seria I, beta I, vou botar I', sigma I'. Então eu posso botar beta I, sigma I sobre 2. Eu estou dizendo que os parâmetros são diferentes, são dois SO2 distintos. Podem ir de dois números quânticos distintos, não é o mesmo SO2. Estou colocando no caso mais geral. Tá? Então, os parâmetros de gauge são diferentes. Esse problema vai ficar. Tá? Posso pagar aqui? Bom, vamos lá. Então eu tenho que colocar isso aqui. Vamos aproveitar isso aqui. Então a gente vai ter A mini I, sigma I sobre 2. E aqui, B mini I', sigma I' sobre 2. Então, o que a gente sempre faz lá é usar aquele fato de que quando a gente tem um grupo de I simples, né, a gente sempre usa que o traço do gerador, a gente sempre fez isso, o traço de dois geradores, né, na representação de junto, em qualquer representação, vai ter um fator de Casimir, que nós vamos depois ter melhor qual é, mas o que é importante é que isso aqui possa ser colocado, é proporcional ao ΔB. Então isso aí faz com o traço dos geradores vire o delta, e o delta faz a saturação dos índices. Só que aqui eu tenho um produto cartesiano, eu tenho um produto de dois grupos, produto de duas simetrias. Quando eu tenho um produto de duas simetrias, como nós já vimos em aulas anteriores, no espaço de representações, isso é um produto tensorial. Então, na verdade, do ponto de vista da teoria de grupos, o que está em jogo aqui com esses geradores é isso aqui. É sigma I tensorial, sigma I. Fazendo o produto cartesiano de dois grupos, significa o produto tensorial das matrizes do grupo. A gente já viu isso. Até quando a gente
depois o gerador na representação do produto tensorial e a identidade do primeiro, vezes o gerador da segunda, mais o gerador da primeira tensorial e a identidade da segunda. E aí a gente tem isso aqui, a gente tem na verdade isso aqui, traço desse produto aqui. Só que o traço do produto tensorial, então, ele é, o traço é a soma dos elementos da diagonal. Quando eu pego o produto tensorial de duas matrizes, vou pegar esse produto aqui, o traço, eu tenho duas matrizes quadradas, duas matrizes n por n. Se eu pegar o traço de n tensorial n, isso aqui é traço de n vezes traço de n. O traço do produto tensorial de duas matrizes é o produto dos traços das matrizes, respectivamente, né? Isoladamente. Então, como cada matriz dessa tem traço nulo, esse traço aqui vai dar zero. Então, no caso abeliano, não abeliano, a gente não tem como fazer isso aqui, porque isso aqui seria a combinação invariante de Gauge. A gente não tem como formar essa combinação. Então, esse mixing que faz essa mistura, a gente fala de parafoto, mas não pode falar de para nulo. Ou não pode falar de para W+, para W- e para Z0, porque eu não tenho como fazer o mixing invariante de Gauge do produto, se eu tiver no setor não abeliano. Eu posso fazer o mixing no setor abeliano. Então, eu só fiz abrir esse parênteses meio longo aqui, porque o exemplo de trabalho que a gente está colocando desde a aula passada foi esse aqui. E aí, como tem dois fatores abelianos, eu queria colocar para vocês essa possibilidade que nós não estamos contemplando aqui. Se eu quisesse fazer um exercício assim, o mais completo possível, eu colocaria o lagrangiano de Yang-Mills para A, o lagrangiano de Yang-Mills para G, para B, para X, para Y, separadamente. E poderia colocar um lagrangiano extra, quer dizer, poderia acrescentar a esse termo aqui um termo que fosse um lagrangiano de mix entre X e Y, no estilo parafoto. Poderia colocar esse termo. Não estou chamando a atenção que quando a gente tem mais fatores abelianos, isso é possível. Nós não vamos fazer isso. Tá? Então, eu vou sobre essas referências, para quem quiser aprofundar essa discussão, poder olhar isso aí. Vamos em frente, então. Vamos retornar então ao exemplo da aula passada. Comecei essa semana, amanhã eu vou dar uma caçada, que eu gosto de fazer, ver se saiu alguma coisa do LHC, aí no e-mail de domingo, se tiver alguma novidade do LHC, eu mando essas referências aqui. Vamos lá. Quer dizer, uma coisa que eu acho que é natural que o LHC vai apresentar muita multiplicidade. Então, não vai ter uma partícula de spin 1. Vai ter muitas partículas diferentes, spin 0, spin 1000, assim. Então, e a gente está sempre concentrado com partículas excelsas. Né? A gente está sempre conjuntinho que os modelos prescrevem. Pode aparecer muito desvio, né? Muito desvio dos modelos precisos. Aí a gente pode ser que tenha fatores abelianos extra. Está aí para ver. Então, por isso, não tem essa referência para a superforma. Sei. E daí tinha muitos spin 1, ponto de ter claro. Legal. Teoricamente, nem viável. Vamos lá. Então, na aula passada, a gente falou, se a gente agora quiser acoplar a matéria nos modelos de Gauge, né, a matéria é sempre introduzida via derivada por razão. Vamos falar. Quando você começa a botar S4, S3, S2, você está unificando ou está desunificando? Nesse momento aqui, bom, da maneira que está aqui, vamos dizer, a ideia de unificação seria saber se existe, boa pergunta, dentro do âmbito do nosso curso, que é a unificação. Quer dizer, a esse ponto, eu estou dizendo, eu tenho interações distintas, mas eu tenho uma formulação em que justamente a minha formulação é unificada no sentido de que eu vou construir um lagrangiano único para introduzir todas essas simetrias, todas essas possíveis interações. Mas a pergunta é, será que tudo isso aqui não provém de um grupo mais amplo?
Então, será que esse SO4, SO3, SO2, O1, eles não estão, na verdade, unificados no sentido de que isso aqui é o desmembramento, ou seja, é o grupo residual de simetria, de uma simetria que era mais ampla? Isso a gente vai ver na próxima aula, justamente eu vou trazer a ideia do SO5. Na próxima aula a gente vai querer discutir o SO5, e aí a gente vai ver como do SO5 a gente obtém o modelo padrão SO3, SO2 e O1 proveniente de um SO5. Então, a ideia seria, quer dizer, nesse momento aqui a gente está dizendo, a gente está semi-unificado. Em que sentido? A gente está semi-unificado no sentido de que nós temos diferentes interações, diferentes simetrias, diferentes interações, mas num tratamento único. Então, vamos dizer, a unificação ela está acontecendo no sentido, vamos dizer, da abordagem, no sentido do formalismo. Eu tenho uma formulação única para diferentes interações. Mas a pergunta é, essas diferentes interações, em algum momento elas se comunicam, essas constantes de acoplamento são todas soltas, ou elas provêm de alguma constante, ou algumas constantes de acoplamento mais fundamentais? Então aí entra uma questão importante. Vamos olhar o ranking desse grupo de simetria. SO4 tem rank 3. A gente sempre sabe que o rank, né? Eu acho que em português se traduz como posto. Eu acho que os livros de grupo em português traduzem como posto. Porque o posto, né? O rank de SUN é N-1. Isso significa que dentro de SUN eu posso sempre encontrar uma subálgebra, um subgrupo de Cartan com N-1 geradores que comutam simultaneamente entre si. No caso de SU3, por exemplo, eu encontro 2. Eu encontro aquele chamado matriz lambda 3 de Gell-Mann e o lambda 8. Então, dentro de um grupo SUN, eu tenho N2 menos 1 geradores. Mas desses N2 menos 1 geradores, existem sempre N-1 geradores que são hermitianos, de traço nulo e que comutam mutuamente. Isso é o que forma o ranking do grupo, quer dizer, a dimensão da subálgebra de Cartan, que também corresponde ao que a gente chama de número de operadores de Casimir. Isso significa que SUN, eu vou poder especificar qualquer representação de SUN por um conjunto de N-1 autovalores dos operadores de Casimir, ou seja, N-1 bons números quânticos. Em SU2 a gente tem um bom número quântico, além do J, a gente tem o NJ. No SU3 a gente tem o lambda, tem a terceira componente do isospin, que a gente geralmente chama de isospin, e o lambda 8, que a gente chama de extremeza, ou de hipercarga. Então, sempre dentro de um SUN, eu vou ter o ranking. O ranking, por que o ranking é importante? Porque o ranking é o que me dá um conjunto de números quânticos que podem especificar cada estado ligado àquela simetria. Então, quando eu preparar um estado, eu vou dizer, esse estado tem tais e tais números quânticos associados a esse SO4. Tais e tais números quânticos associados a esse SO2. Então, esse cara aqui tem rank 3. SO4 tem rank 3. SO3 tem rank 2. SO2 tem rank 1. O 1 tem rank 1, que é uma única carga, e o outro 1 tem rank 1. Então tem 3, 2, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8. Então, o meu grupo, se existe um grupo unificador, se existe, aí a teoria de grupo de Lie mesmo, se existe um grupo de Lie que acomoda todos esses grupos aí como subgrupos, esse grupo de Lie tem que ter no mínimo rank 8. Por quê? Porque aqui existem 3 geradores que comutam entre si, aqui existem 2, aqui existe 1, e aqui existe 1 e aqui existe 1. Então tem 8 geradores desse total que comutam entre si, todos eles comutam mutuamente. Então se tem um grupo unificador, um grupo de onde todos esses subgrupos saem, ele também tem que ter rank 8. E aí, quer dizer, qual é o menor grupo dentro das famílias dos SUN? Se eu tiver um grupo com rank 8, esse grupo deveria ser, por exemplo, SU9. Poderia ser SU10 também. Qualquer grupo que tenha rank maior ou igual a 8. O menor de todos seria, por exemplo, um SU8, SU9. Por exemplo, se eu pegar um grupo SON, um grupo SO2N, o rank dele é N.
ou se eu pegar um grupo SO2N mais 1, o rank dele também é N. Então SO2N e SO2N mais 1 tem rank N. Então se eu tenho rank 8, eu poderia estar pegando SO16 ou SO17. Seria, porque esse exemplo que eu estou dando é um exemplo bem acadêmico, não é um exemplo real, é um exemplo toy model mesmo. Então, mas aí, provavelmente o grupo que poderia acomodar esses caras aqui seria, por exemplo, um SO16. Aí também depois a gente tem que ver outras coisas. Será que SO16 pode dar essa cadeia de quebra? Tem que ver. Mas aí a gente tem métodos em teoria de grupo para saber se realmente aquele grupo pode estar contido em SO16 ou se ele está só, certamente em SO9 ele está contido. Mas em SO16 eu tenho minhas dúvidas, eu teria que ver. Então esse é um critério. Então a unificação está, como você perguntou, então está desunificado ou está unificado? A gente, vamos dizer, a gente está no caminho da unificação. A gente está dizendo, eu construí um modelo, eu tenho uma física que é baseada nessas simetrias. Isso significa que a unificação de uma certa maneira está no fato de que agora vai entrar. A matéria que eu estou colocando, ela percebe, por exemplo, essa simetria, ela pode ser neutra para essa, pode perceber essa carga. Então, a matéria, a mesma matéria, ela pode ter atributos de simetrias diferentes, de físicas diferentes. Então, desse modo, eu já estou no caminho da unificação, porque eu já estou descobrindo um tipo de matéria que percebe várias interações ao mesmo tempo, ela tem várias interações ao mesmo tempo, e eu tenho uma formulação, vamos dizer, unificada, única, um lagrangiano único para descrever tudo isso. Então eu estou no caminho da unificação, mas a unificação física seria reduzir ao máximo o número de parâmetros. Então a pergunta é, será que eu poderia ter um grupo mais amplo do que esse, do qual esse grupo emergiria? E aí eu teria menos constantes de acoplamento, e essas constantes de acoplamento seriam, vamos dizer assim, subprodutos de algum conjunto menor de parâmetros, um conjunto de acoplamento, número de constantes de acoplamento menor. Então a unificação, ela estaria nesse sentido, no sentido que você vai procurar o que a gente chama de grupo unificado, o grupo unificador, o grupo que vai unir todas essas simetrias. A gente poderia pensar assim. Eu diria que aqui a gente está unificado ou está desunificado? Aqui eu diria, a gente está no caminho da unificação. É o caso do SO2. Teoria eletrofraca. A teoria eletrofraca é um passo para a unificação. Então, eu consigo já mostrar, quando a gente pega o modelo de salão de baixo Weinberg sozinho, a gente já consegue mostrar que as interações fracas estão todas descritas aí, e eletromagnéticas também. Então a gente já consegue ter uma formulação única, baseada no SO2 e no 1, para descrever a interação eletromagnética fraca. E aí a gente fala, mas os quartos também têm interação eletromagnética. Os quartos também têm interação fraca. E os quartos estão descritos nesse modelo. Então, será que, como os quartos experimentam interação eletromagnética e fraca, mas eles também têm interação forte, será que eu não consigo colocar interação forte nesse mesmo cenário? Que aí é quando a gente constrói um modelo padrão. Então, você bota o SO3, o SO2 e o 1. Aí a pergunta é, então tá bom, eu consegui mostrar que a interação forte, a interação eletrofraca, elas têm uma origem comum. Eu consigo descrever tudo dentro de um padrão único. Aí você fala, bom, isso já mostra que eu tenho um modelo de unificação. Mas será que essa unificação é a última instância ou eu poderia ter uma unificação mais ampla? Aí você vai para a grande unificação. Aí você constrói o SO5. E aí você mostra que SO5, como eu vou mostrar na aula que vem, tem um setor de Higgs, né, na representação, se não me engano, a representação 15-dimensional de SO5. E aí você consegue mostrar que esse Higgs quebra SO5 para SO3, SO2. Então você obtém um modelo padrão como um modelo residual dentro do SO5. Aí você diz que você atingiu, vamos dizer, a grande unificação. Então a unificação está nesse sentido, né, de você ter talvez um grupo único que envolva todas as simetrias desse modelo que você tem. Esse modelo aqui eu diria que ele é semi-unificado. Ele é o caminho, ele é um indicativo de que há uma unificação. Agora eu te pergunto o seguinte, isso aí está mais ou menos no período do que do Oscar Klein, né? Isso. É 1938, né? 38. Ele foi uma conversa que ele falou? Foi uma conversa. Ele era chamado, foi um encontro que fez em Varsóvia, né?
sobre assim, tudo que se fazia, tudo que se conhecia sobre a física de partículas até 1938. Acho que o nome do congresso é alguma coisa como acho que é interações fundamentais, mas assim, a palavra-chave é interações fundamentais. E aí o trabalho dele foi no sentido de mostrar que todas as partículas conhecidas tinham interação forte, fraca e eletromagnética e interação gravitacional. Então a tendência dele foi ter um formalismo único para descrever todas as interações. E aí ele traz a noção de simples, ele traz uma noção que ele já tinha de 35. A conferência foi em Varsóvia. Mas daí pode falar. Você aí pode seguir a linha que ele colocou, né? Isso. Você escreveu uma lagrangiana, uma newtoniana, a partir disso aí. Agora, a física não é só lagrangiana e newtoniana. Não, claro que não. Ela tem correntes conservadas. Agora, à medida que você vai aumentando esse número aí, se você for aí S9, pode falar mesmo, você vai ter N2 menos 1 correntes conservadas. 80. Certo. Então, você está fazendo uma meditação, você tem uma lagrangiana e 80 correntes conservadas. Certo. Ou seja, tem 80 regras de seleção. Mas aí eu vou dizer, quanto mais regras de seleção você tem, menos processos. Os processos vão ficando cada vez mais apertadinhos. Muitas reações não podem. Você tem tanta lei de conservação que daqui a pouco o modelo fica trivial. Nada decai em nada reage lá. Você tem tanta lei de conservação, imagina que você tem que para acontecer uma reação A mais B entre C mais D, você tem que verificar 80 leis de conservação. Então, você vai restringir o número de uma teoria, nada interage com nada. Não é uma coisa de Deus. Não, pois é. Deus tem uma evolução. Isso é importante, né? Porque como você falou, cada lei de conservação é uma regra de seleção. Diz, em qualquer reação, esse número quântico tem que ser conservado. Tem do lado esquerdo, tem que estar do lado direito. E aí você começa a restringir seus processos. Deixa eu pegar essa coisa com as convenções para ela passar. Pode falar. A unificação bondosa seria a botar todo mundo num mesmo grupo só. Isso. E daí você tem uma bondade enorme para fazer o inverso. E aquilo, você começa a resistir o processo de seleção, assim, vai falar, doutor Tchau. você fica com o universo restrito, né? Sem dúvida. Você bota tanta regra de seleção, eu acho muito mais aquele pessoal que pensa em multiversos, né? Sim. Que tem, eles botam, eu vi, não sei se é verdade, 10 elevado a 32 multiversos. É isso mesmo? 10 a 32? Não. 10 a 132. 132. Esse é o problema do landscape. O problema é de que você. Qual é o estado fundamental? A teoria de cordas tinha isso. A teoria de cordas coloca isso. Né? Esse é o problema de unificar, que a teoria de cordas encontra para a unificação. Quer dizer, a teoria de cordas, ela sempre, quando ela se originou, uma das grandes propostas da teoria de cordas é a proposta da unificação. A proposta de incluir a gravitação e fazer a unificação com a gravitação. O que aconteceu no final de tudo, que é o que a gente tem hoje, é que a teoria de cordas resolveu bem o problema da gravitação quântica, mas ela não conseguiu resolver o problema da unificação. A unificação em teoria de cordas é ainda um problema bem nevrálgico, né, por causa da existência de tantos possíveis cenários que você pode ter. Você tem 10 elevado a 132 estados fundamentais. O universo. O universo. Você vai construir a tua física a partir de função. Cada um desses estados fundamentais constitui um universo. Pela equação. Mas aí vamos falar o seguinte. Tudo é sempre muito confuso e no fundo são linhas que se desenvolvem. Aqui, você está seguindo essa linha aí, você está com 80 regras de seleção. Com 80 regras de seleção, é difícil criar um universo. Assim, daí a supercorda não cria um universo. Ela cria 10 elevado a 132 no universo. Então tem que facilitar enormemente as regras de seleção. Né? Para nesse nível que a gente está discutindo aqui, para criar
o universo tem que criar reações. Para criar reações tem que ter bondade nas regras de seleção. O problema o cara pode vir de bermuda, outro cara pode vir com um chapéu, todo mundo pode entrar na sala. Entendeu? Agora, se você entrar na sala, tem 80 regras. O problema agora está um pouco nessa questão da. Quando você quiser. É o que a gente chama de quebra de simetria. Você tem que, para propiciar sair alguma coisa, a simetria tem que ser de uma maneira quebrada. Aí sim. Mas ela faz uma sacanagem. Também, a quebra de simetria acaba no 1. Não necessariamente. Mas ela comprime o grupo. Ela acaba minimizando esse grupo aí e ela minimiza. Porque a pergunta que a gente faz é o que a gente quer. A gente conhece essas simetrias. A pergunta que a gente está fazendo, qual é a possível origem dessas simetrias? Se você tem um modelo de teoria de cordas que te dá uma possível indicação de que essas simetrias provêm desse modelo mãe, dessa master model, vamos dizer assim, aí você já tem uma indicação de que está ok. Agora a questão é, qual é o meu grau de arbitrariedade se eu passo dessa simetria mestra e caio nessa simetria, essa é a única maneira? Ou qual é o meu grau de ambiguidade dessa simetria mestra poder depois se decompor em tantas simetrias? Né? Essa simetria, por exemplo, pode ser apenas uma dentre tantas possibilidades. Aí é a questão da ambiguidade. O que a física esperaria, para ter uma boa teoria de unificação, é que você tenha unicidade. Essa teoria tem um vácuo único, esse vácuo único ele quebra a simetria e me dá essa simetria aqui. Então você esperaria que você tivesse um processo completamente livre de ambiguidade. O problema é que você pode ter muitas ambiguidades. A pergunta é quem físico diz, nunca vai se atingir a unificação por causa disso. A unificação é o grau que nunca vai ser encontrado. Porque a gente está sempre buscando um modelo mais amplo, mas quando você olha esse modelo mais amplo, ele não te dá só aquilo, ele te dá outros. E aí você, à medida que aumenta cada vez mais, você vai aumentando o número de possibilidades, então você tem sempre uma ambiguidade muito grande, e aquele modelo do qual você partiu, que você esperava que fosse assim, o indicador de uma unificação, ele acaba sendo entre muitos. E aí, quando você constrói um modelo grande, ele não cai só naquele, ele cai em muitos outros. Então, a ambiguidade é sempre presente. E não é trivial isso. Mas eu acho que aí tem um problema assim, conceitual, que é a questão de dizer, se você soubesse o teu processo físico, qual é a simetria, você pode seguir em frente. Mas não é isso, não é por aí que você, o processo físico é acontecimentos, estão interagindo, etc. Ele vai fazendo regra de seleção, etc. E decide, talvez essa seja a simetria. Entendeu? Mas você não sai da simetria para a regra de seleção. Essa é fenomenológica, como você pode dizer. Segundo Galileu, a gente começa pela regra de seleção. A gente observa para depois construir. Segundo Dirac, não. Você sai da simetria para a regra de seleção. Segundo Galileu, você sai da regra de seleção, você vê a regra de seleção, vê a conservação na prática e constrói o modelo. Esse é o ponto de vista, vamos dizer, Galileu newtoniano. Mas se você pega o ponto de vista de Dirac, você constrói a teoria, constrói a simetria e depois você vai ver as regras de seleção e aí vai ver se isso tem sentido na natureza ou não. Mas vamos ter ideia, eu pergunto paralelamente. Qual deles é Marx e qual deles é Platão? Dirac é Platão. É Platão. E o Galileu, o Marx, no sentido que a boca está no fogo ali, você tem que ver. O cara está morrendo de fome, então vamos fazer essa merda. Então o Galileu é marxista. O Dirac é platônico. Sem dúvida. Vamos dizer, então agora os atributos. Vamos dizer que eu tenho um campo escalar. Então, φ é um campo escalar, fizemos. Um campo escalar com esses seguintes atributos. Digamos que ele seja, por exemplo, um quadro 3 de S14. Ele pode não ser neutro segundo S13. Vamos dizer que ele seja um sextete de S13. A gente coloca esses números aqui para indicar qual é a posição deles dentro das simetrias. Digamos que ele seja um singlete de SO2. Digamos que ele tenha uma carga, o 1, que é uma carga Qφ, vamos dizer, uma carga Q, e
que ele tenha uma carga do outro 1 que seja uma carga Q grande, chamei QX, e a carga QX dele vai ser um Qφ, e a outra carga dele vai ser Qφ. Então, cada campo, num problema, assim, numa situação como essa, cada campo tem que ter todos os números quânticos, ou todas as representações declaradas de todas as interações. Então, eu estou dizendo aqui o seguinte: eu tenho um campo escalar, esse campo escalar é quadruplete de SO4, é um sextete de SO3, é um singlete de SO2, tem carga Q pequeno φ para o primeiro 1, tem carga Q grande φ para o segundo 1. Digamos que seja esses sejam os atributos do meu campo φ. Digamos que agora eu tenha um campo fermiônico psi. Vou pegar aqui uma outra representação de SO4. Vou pegar essa representação para ver se vamos dizer que eu pegue um sextete agora. Vamos dizer que eu pego, ele esteja na representação 6 de SO4. Esse campo psi aqui esteja na representação 3 star de SO3, uma representação 3 star. Na representação de SO2, vamos dizer que ele seja um duplete, e as cargas dele sejam Qpsi, digamos assim. Vamos pegar agora um outro campo fermiônico. Então tem duas famílias de férmio. Esse férmio aqui, esse aqui é um escalar, esse aqui é um férmio, e esse aqui é outro férmio. Tá? E que esse outro férmio aqui, ele seja a gente pegar um sextete de SO4, o SO4 está assim. Esse aqui é 4, esse 3, 12, 2, 6. Eu quero, se eu quiser pegar uma representação adjunta de SO4, eu vou ter outra adjunta. Mas é o seguinte, no papel a gente não solta. Fazer então o seguinte, desculpa aqui um instantinho só, gente, vou fazer o seguinte. Vou botar esse campo aqui na representação adjunta de SO4. Corrija, vou botar aqui na adjunta de SO4. Representação adjunta de SO4 tem dimensão 15. Esse aqui tem dimensão 6. E aí eu precisaria formar alguma coisa assim, se eu pegar esse carinha aqui. Está no decuplete, vamos dizer, de SO4. Esse cara aqui, vamos dizer, na representação triplete de SO3, ele está na representação 2 também é um duplete de SO2. Então, vou botar ele pode ser até um singlete de SO2. Não, já tem um singlete, vou botar ele na representação 2 de SO2. Aí ele tem, vamos dizer que ele seja neutro. Para o primeiro 1, a carga dele é 0, no primeiro 1, e a carga dele é QQ do segundo 1. Vamos colocar assim. Então eu tenho esse tipo de matéria. Vamos colocar, vocês poderiam perguntar, poderia colocar um campo vetorial também, como um campo de matéria? Em geral, a gente não, dentro da visão do modelo padrão, a matéria, pelo menos no modelo padrão, a matéria é sempre fermiônica. Os escalares vão para o setor de Higgs. E o que é vetor está no setor de Gauge. Vocês poderiam, mesmo, quer dizer, na teoria eletrofrágil, o W+, o W- que aparecem, eles são campos de Gauge da interação fraca. Eles são mediadores da interação fraca. Do ponto de vista do eletromagnetismo, eles se comportam como campos de matéria. O W+ tem carga, o W- tem carga,
eles interagem trocando fóton. Então, do ponto de vista, quer dizer, apesar do W+, e W- serem campos de gate de SO2, da interação fraca, são mediadores fracos, do ponto de vista do eletromagnetismo, eles se comportam como matéria carregada. Mas não é muito assim da tradição, né, dos modelos unificados, a gente introduzir a matéria com espinho. Quer dizer, dentro do modelo, a gente tem um pouco isso, vamos dizer, é quase eu não sei se é um preceito ou um preconceito, mas eu diria que é mais um preconceito, né? A gente introduz a matéria como sendo fermiônica. A gente sabe que a matéria é formada de elétrons e de quarks. Introduz os escalares, nós não temos ainda um campo de matéria escalar. O Higgs não é um campo de matéria. O Higgs, na verdade, é um campo que ele é absorvido, né? Uma boa parte do Higgs é absorvido pelos bósons intermediários. Então, o Higgs a gente considera como fazendo parte do setor de gate. O campo de Higgs ele vai sempre entrar como uma parte longitudinal pela quebra espontânea de simetria. Então, dentro do jargão, estou colocando para vocês o jargão convencional, o jargão do sistema. O jargão do sistema, ele pede que os campos escalares fiquem no setor de Higgs. Os escalares fiquem como setor de Higgs. Os férmions fiquem no setor de matéria. Matéria é fermiônica. São os quarks, são os leptons. E os bósons de spin 1, os bósons vetoriais, eles ficam no setor de gate. Então, por isso que eu não estou colocando aqui, nesse setor de matéria, os bósons vetoriais. Eu poderia colocar como um toy model, nada me impede. Eu posso colocar um campo vetorial aqui com as interações, com os números quânticos desses grupos, mas eu não vou colocar. Eu vou seguir, então, a tradição que a gente segue aí, só para a gente ter um exemplo bem concreto e bem dentro do esquema, que é matéria fermiônica, setor de Higgs e o setor de bósons de gate. O setor de bósons de gate nós já temos, são os bósons vetoriais. Todo mundo aqui, 5, né? SO3, SO2, SO4, SO3, SO2, 5 famílias de bósons de gate. Então está tudo aqui, os bósons de gate estão aqui dentro. Talvez a gente pudesse depois, se for o caso, eu introduzo um outro setor de Higgs aqui. Então agora vamos começar a construir as derivadas covariantes. Esse campo aqui é bosônico, né? Então, vamos lá. Verifique ele aqui, vai ser. Então ele é. Então vai começar a derivada visual. E agora? Ele vai ter constante acoplamento de SO4. Ele vai interagir com o campo de gate de SO4, os geradores de SO4, na representação 15. Essa representação aqui é a representação de junta. Então você está, então a gente já sabe. Se ele está na representação de junta, né, ele deveria aparecer aqui através, claro, eu posso colocar aqui os índices da representação de junta, né, e colocar, vamos dizer assim, vou colocar de uma forma compacta. Então, vamos fazer o seguinte, perdão, é melhor fazer para explicitar pela primeira vez, pelo menos assim. Então, vamos colocar esse campo φ. Primeiro, vamos colocar o campo φ. Então, o campo φ, ele está na representação 15 de SO4. Então, vamos colocar um índice para a representação 15 de SO4. Um índice que varia de 1 até 15. Representação 15 dimensional. Nós já estamos usando aqui A, alfa. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que esse índice A é o índice que vai de 1 até 15. Então, perdão, já está claro. Esse índice aqui já é o índice da representação de junta. Esses aqui são os geradores de SO4. SO4 tem 15 geradores. Então, estão aqui. Esses índices aqui são os índices já da representação de junta. Como esse campo também está na representação adjunta de SO4, então ele vai ter índice de SO4 FA. É o mesmo índice no campo de gauge, porque o campo de gauge está sempre na representação adjunta. Como esse campo escalar eu coloquei na representação adjunta, ele vai aproveitar o mesmo índice, tá certo? Da representação adjunta. Agora, segundo o SO3, ele está no sextete. Então, esse índice aqui não é o índice do sextete, esse índice aqui é o índice do octete. Os campos de gauge estão na representação adjunta. Então, cada gerador desse,
cada índice desse está contando os índices de gerador, da representação disjunta. A representação disjunta é o índice dos geradores. Existem tantos geradores quanto for a dimensão da representação disjunta. Então, esses índices já são da representação disjunta. Como eu estou na representação 6 de SO3, eu não posso usar esse índice, porque esse índice aqui vai de 1 a 8. Mas eu posso usar o índice alfa'. Vamos dizer que esse índice alfa' seja um índice que vai de 1 até 6. Então, qual é a representação 6-dimensional de SO3? É essa aqui, né? Então, essa representação aqui seria a representação 6-dimensional. A representação em dimensão 6. Então, esse campo está nessa representação. Então, ele tem um índice alfa' que vai de 1 até 6. Claro que nessa representação, cada gerador H-alfa vai ter elementos de matriz alfa', beta'. Ou seja, eu tenho 8 geradores, 6 por 6. Então, na representação 6-dimensional de SO3. Então, eu tenho 8 geradores, 8 matrizes aqui, mas todas 6 por 6. Para não confundir, o alfa' não vai de 1 a 8, vai de 1 a 6. O alfa que é o índice de representação disjunta. Agora, esse campo está no número plate, tá? Ele é singlete de SO2. Então, ele não tem número quântico de SO2, não tem nada, não tem índice nenhum de SO2. Aí ele tem uma carga QΦ, tem uma carga QΦ. Vamos dizer, esses são, né, os atributos simples. Então, vamos colocar aqui agora, a derivada covariante dele. Então, a derivada covariante dele seria algo desse tipo. Eu teria dmi φ. Vou explicitar os índices aqui. A, alfa', QΦ. Depois a gente vai tirar. Só numa primeira abordagem eu coloco os índices para ficar bem claro, depois a gente tira, a gente já começa a trabalhar com a coisa de forma fechada. Então vamos lá, então vai ser dmi. O caso do S2. S2 ele é o singlete. Então ele varia, não tem carga, não tem gerador. Os geradores são todos zero, a representação é unidimensional. Então vamos lá, então vamos aqui vai dmi do φ A, alfa', QΦ e QФ, mais I, F. Então agora, os potenciais de SO3, opa, de SO4, os geradores de SO4 e aqui eu estou usando, deixa eu botar aqui outro índice, vou botar aqui um índice B. Esse índice A aqui é o índice B. Tá? Então eu vou botar índice B, mas mesma natureza. Esse índice B vai de 1 a 15, como o índice A vai de 1 a 15. E aqui eu vou botar um AC, e aqui eu vou botar Φ, C, alfa', que é alfa, que Φ, que Φ. Então esses índices aqui, então esse índice aqui, né, é o índice da representação adjunta. Então esse índice aqui, essa derivada covariante, está dizendo que esse campo de gate, ele traz esse gerador e esse gerador vai mixar, vai acoplar as diferentes componentes do φ do ponto de vista do SO4. Quer dizer, esse aqui vai de 1 a 15, se eu fixar um certo A, esse C vai correr de 1 a 15. Então, dependendo da forma dessas matrizes, onde ela não tiver elemento zero, ela vai estar acoplando duas componentes de φ. Então, quer dizer, o objetivo da interação de gate é esse. A interação de gate, ela mexe nas componentes. Quer dizer, esse campo aqui não é neutro. Se ele não é neutro, ele vai acoplar diferentes componentes. Ele vai se acoplar com diferentes componentes. De repente, o φ1 pode se acoplar com o φ12 através desses geradores. Então, a leitura é feita assim. Agora, a mesma coisa aqui. Esse índice aqui, alfa, é o índice de SO3, né? Ele está no sexteto de SO3. Então, esse índice aqui vai de 1 a 8. Mas então, vamos lá. Vai ficar mais I, interação, constante acoplamento de SO3, os potenciais de gate, os campos lá de SO3, aí aqui os geradores de SO3, aí agora elementos de matriz, alfa', beta'. E aí isso aqui atuando no φ
Aí sim vai ficar o A agora fica parado, beta linha, essa é a ação do SO3. SO2 ele não vê, ele é singlet de SO2. Se ele é singlet de SO2, todos os geradores são zero. Então não tem. Então agora vai direto para a simetria 1. Primeiro 1, então vamos ter I lambda. A carga dessa simetria é o Q? Qφ. O campo de gauge dessa simetria é o XI. E aqui vai estar atuando o φ, A, alfa linha, Qφ, e vamos lá, mais I, se a carga grande Qφ, o campo de gauge YI, campo abeliano YI, e aí o φ de A, alfa linha, Qφ. Certo? Então essa é a ação da derivada por variante em cima de φ. Então a gente, eu dou agora, desculpa se a aula está ficando meio burra, né? É porque a gente vai ter que seguir o procedimento, só, mas é bom ver isso uma vez na vida só. Porque às vezes a gente pega um modelo mais complicado, né, para saber como é que faz essa atribuição. Mas agora a regra vai ser a mesma. A gente tem que sempre localizar. O problema mais difícil que tem é a escolha dos índices. A dificuldade maior é a escolha de símbolo, né, simbologia. Porque o mecanismo é esse. Aí agora eu vou fazer a mesma coisa no campo psi. Então vamos pegar o nosso psi. Posso fazer isso aqui? Claro que eu quero, né? Vou pegar agora o psi. Então a mesma coisa, vou só explicitar os índices. Eu podia ter feito até uma coisa aqui. Perdão, tem que fazer essa coisa aqui. Agora não presta um caderno, gente. Só para botar. Então agora vamos omitir os índices. Vamos também aprender a fazer a leitura omitindo os índices. Não presta aqui. A gente pode fazer, se quiser, omitir os índices, mas a gente sabe o que está dentro. Eu botei a primeira expressão, a expressão toda aberta. Se a gente quiser escrever em forma mais compacta, a gente faz isso. A gente pode botar aqui DI mais IF. Todos nós aprendemos que quando o campo está na representação adjunta, os elementos, como esse campo está na representação adjunta, aquele termo que nós tínhamos colocado era assim, ó, A, Mi, B, depois eu pego de novo, PB, AC. Então, e o campo φ estava aqui, e o φ, vamos dizer assim, C. Representação adjunta. Se está na representação adjunta, nós já sabemos que tem o IF. Isso aqui eu estou pegando o caso como estava na forma dela. IF, AMA, AMB, TB, ACFC. Era o termo que estava presente antes. Só que está na representação adjunta, esse cara aqui, ele pode ser escrito como sendo menos I, F, B, A, C. Elementos de matriz dos geradores na representação adjunta são dados basicamente pela constante de estrutura. Então esse termo aqui vai ficar a constante de acoplamento F, a constante de estrutura F, B, A, C, A, Mi, Ré, Φ, C. Não poderia já colocar assim. Mas nós também sabemos, se nós quisermos, nós podemos, né, colocar o campo que está na representação adjunta sob a forma de Lie-álgebra válida. Eu poderia fazer o seguinte, eu poderia pegar esse campo φ, né, e dizer que esse campo φ, ele é φC vezes os geradores DC. E aí, se eu fizer isso, se eu adotar essa representação, então esse termo da derivada por variante, ele aparece sob a forma de um comutador. Então eu poderia, até do ponto de vista do verso 2, do verso 3, né? Do verso 4, perdão, né? Eu poderia pensar que esse campo aqui,
carrega os geradores. Quer dizer, isso aqui poderia ser escrito, dá licença aqui, dessa forma. Mais IF, comutador de AMI com FI. Isso se eu adotar essa representação que fica. Fica uma representação adjunta. Ou eu represento um vetor coluna de 15 componentes, ou eu represento por um vetor, uma matriz 15 por 15. Essas matrizes TC aqui são as matrizes, a representação adjunta, né, de SU4. Ou seja, 15 matrizes 15 por 15. Então eu posso colocar sobre essa forma e aí eu colocaria um comutador. Em vez de colocar em forma aberta, mas é equivalente. Então, do momento que a gente sabe os elementos de matriz do gerador, isso aqui é equivalente. Então, deixa eu apagar isso aqui, então a gente podia já colocar, deixa eu colocar aqui para vocês, assim. Mas, que é, vou botar em forma fechada. A gente pode colocar aqui o AMI-A, TA, FI. Eu não estou declarando síntese, então o que nós sabemos é se aparecer assim, é porque isso aqui seria um elemento, aqui teria que, aqui eu botei A, teria que aparecer aqui um B e aqui um elemento B, C, C. Quer dizer, o índice que está aqui e o índice que está aqui são índices conectados por esses elementos de matriz. Se eu estou querendo chamar a atenção. Aqui é a mesma coisa, mais I, G. Então eu estou abrindo mão agora de declarar os índices. Então fica implícito que esse campo tem índices e que essas matrizes aqui que vão fazer o jogo dos índices. Esse cara aqui é neutro e aí o resto continua, mais como antes. Na primeira derivada aí faltou o φ. Oi? Na primeira derivada. Ah, faltou o φ aqui, obrigado. Corrigir. Tá, então só a gente pode escrever, se a gente quiser escrever sem explicitar os itens, não tem problema nenhum, é só na hora de fazer, vamos dizer, os cálculos explícitos, tirar as regras de Feynman, olhar os vértices, aí a gente tem que colocar os índices no lugar certo. Tá legal, vou apagar isso aqui. Vamos pegar agora o campo fermiônico. Primeiro férmio. Psi. Então ele está na representação 6. Então já não está mais na representação 15, está na representação 6. Então vamos dizer que eu crio um índice, a linha, esse a linha aqui vai de 1 a 6. É o índice, então eu vou ter esses geradores aqui, são 15 matrizes agora, 6 por 6. Então eu estou colocando esse índice a linha como um índice que dá as componentes do psi na representação 6-dimensional de SU4. Ele está na representação 3 star de SU3. Esse índice alfa aqui é o índice que vai de 1 a 8, é o índice da representação adjunta. Então vamos chamar esse índice alfa linha aqui, do índice que vai de 1 a 3. Ele está designando as 3 componentes do psi na representação 3-dimensional star. Quer dizer, SU3 tem essa representação 3 e tem essa representação aqui, que é o 3 star. Então, essa representação aqui é caracterizada pelos geradores, que são as matrizes de Gell-Mann sobre 2. E essa relação aqui, como a gente já abordou em outras aulas, é menos lambda alfa transposto sobre 2. Esses aqui são os geradores na